Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 24 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Mas quem ainda está dormindo, mas lembre-se, assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam um teste todos os dias de clamar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos dentro do nosso ser o queimor do Espírito, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem Juízes, capítulo 4 ao 5, Lucas 22, 35 ao 53, Salmos 94 e Provérbios 14, 3 ao 4. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo com certeza vai fazer diferença na sua vida e aonde você estiver. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos valorizar mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza o Senhor tem falado aos nossos corações. Podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Graças ao Senhor. Alimento diário. A série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso querido e amado profeta Pedro Dong. Um irmão que, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado bastante na sua palavra e que ele, com certeza, está passando o que Deus está falando ao seu coração, que com certeza também pode falar ao nosso coração. É preciso nós também abrir o nosso ser para que Deus possa nos revelar mais e mais da sua palavra. Louvado a Deus. E hoje é terça-feira, nós estamos na segunda semana, que o título é Cristo, o centro da obra de Deus. Hoje, graças ao Senhor, terça-feira são, deixa eu ver, 6 parágrafos. 6 parágrafos cheios de pepitas. E temos bastante capítulos e versículos para ler. Claro, nós já lemos na leitura bíblica esses versículos e capítulos, mas é bom reler novamente. Porque relendo, com certeza, digo sem medo de errar, se eu e vocês reler novamente o que Deus está mandando aqui, nesses versículos e capítulos, com certeza o Senhor vai nos, além de nos ganhar mais, vai nos revelar mais da sua palavra. Ler com oração, já lemos também, né, que é 1 Timóteo 6, do 20 ao 21, parte A, que ele diz o seguinte para vocês. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-os, se desviaram da fé. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, ouçam bem o que Deus está falando essa manhã. Nós precisamos guardar o que Deus tem nos dado
eu não digo todos os dias, eu digo todos os momentos, na sua palavra. Vamos guardar. Quando nós guardar dentro do nosso ser, com certeza Deus vai fazer a diferença aonde eu e vocês estiverem. Amém? Louvado-se a Deus. E o título de hoje é, ouçam bem, ouvir a palavra de Deus para não ser o quê? Enganado. Ouçam bem. Em Hebreus capítulo 3, né? 5, 7 e 8, ele diz: quando ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, nesta manhã, amados irmãos e amadas irmãs de ouvintes, ouça a voz do Senhor falando através desses irmãos igual a vocês, fraco, falho, mortal, mas que o Senhor aos pouquinhos está ganhando o meu coração. Amém? Louvado-se a Deus. E o primeiro parágrafo ele diz o seguinte para mim e vocês: Deus sempre desejou para si um povo que lhe fosse o que? Chegado. Pronto, só esse pequeno desfrute já diz tudo. O que é que eu e vocês estamos esperando? Vamos se chegar ao Senhor. Vamos se abrir ao Senhor. Lembre-se, ele expressou esse anelo ao povo de Israel em Êxodo 19. Vocês já leram, né? Todavia, ao aparecer no Monte Sinai para falar a Moisés com trovões e relâmpagos, o povo se o que? Estremeceu, ou seja, o povo ficaram com medo. Deus então falou diretamente a Moisés e a partir daquele momento a voz do Senhor tornou-se o que? A voz de Moisés, que falava ao povo a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus falava por Moisés. Lembrando, hoje, Deus, graças a Deus, está falando pelo nosso amado irmão Pedro Dog. Por isso que eu e vocês precisamos ser um no Espírito, pela palavra profética. Lembrando sempre, da mesma forma, amado, no Novo Testamento, Deus enviou seu Filho à terra. Ele era a fonte que fluía do manancial profundo de Deus, Pai, jorrando graça e salvação às pessoas. Hoje, essa graça e salvação, graças a Deus, está dentro de nós. Então, eu e vocês, qual é a nossa incumbência hoje na terra? É levar essa graça que é o próprio Deus e a salvação que é o próprio Deus para salvar as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Depois ele morreu na cruz e realizou a redenção por meio do seu sangue derramado. Mas o terceiro dia, o Senhor não ficou na morte. Lembre-se bem disso. O Senhor não ficou na morte. Mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou e o glorificou. Por quê? Porque ele glorificou e ressuscitou. Porque Cristo fez a vontade do Pai aqui na terra. Realizou a vontade do Pai. Então, amados irmãos e amadas irmãs, esse exemplo do nosso Senhor Jesus é passado hoje para cada um de nós. Fazer a vontade do Pai, levando a sua palavra às pessoas. E lembrando sempre, na ressurreição, o Senhor Jesus, amado, foi gerado Filho de Deus, está em Hebreus 1:5. Embora antes de tudo, na eternidade, ele já fosse o quê? O Filho unigênito, o único do Pai. Na glorificação, Jesus foi gerado o quê? Filho primogênito de Deus, tornando-se, coisa maravilhosa aqui, o Espírito, para com o rio da água, como o rio da água da vida, entrar em todos aqueles que nele crê. Então, este rio da água da vida está acessível a todas as pessoas. Basta abrir o coração, que com certeza, e clamar o seu nome, com certeza, este rio da água da vida vai sim entrar no coração de cada pessoa que abrir o seu ser. Amém? Louvado seja Deus. Eles, entretanto, ao entrar em nós, a intenção do Senhor não é apenas saciar nossa sede. Ele quer, veja só, Ele quer fazer de nós canais por onde fluir rios de água viva. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã não podemos ficar mais em dúvida. Deus quer fazer em mim e vocês que já cremos este rio da água da vida, que flua e leve para as pessoas aí nas ruas que estão sem conhecer e sentir Deus. Louvado seja Deus. Lembre-se, Jesus fazia a obra do Pai na terra por intermédio do quê? Da palavra. Se Jesus, o próprio Deus, estava aqui fazendo a vontade do Pai, amados irmãos e amadas irmãs, quem somos nós para não fazer a vontade do Pai? Vamos sim, por intermédio da sua palavra, eu e vocês temos sim que fazer a vontade do Pai. Amém? Os capítulos 5, 6 e 7 de João resistem que Jesus não dizia suas próprias palavras, mas as palavras do Pai. É isso que eu e vocês também devemos fazer.
dizer as palavras do Pai. Ele também disse que não ter vindo à terra para fazer sua vontade, mas a vontade do Pai. É isso que eu e vocês também devemos fazer. A vontade do Pai. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos ouvir o que Deus tem falado aos nossos corações. Lembrando, além disso, ele não buscava sua própria glória, mas a do Pai. É isso que nós devemos fazer. Não buscar a glória para nós mesmos. A glória é de Deus. Oh, Senhor Jesus. Jesus também, amados irmãos e amadas irmãs, disse que a obra de Deus é feita quando o homem crê em seu enviado e ouve sua palavra. Então, em João 6:29. Portanto, a palavra de Deus faz o quê? Sua obra. A obra de Deus só é feita, amados irmãos e amadas irmãs, não podemos ficar confusos. Só pela palavra de Deus. E no parágrafo 6 tem uma frase, duas frases bem desfrutantes. Ele diz: a palavra inspirada pelo Espírito Santo é que leva a igreja adiante e faz a obra de Deus. Então, nós devemos estar abertos para que o Espírito Santo possa nos usar, para que a igreja possa ser edificada. E no fim ele diz assim: Senhor Jesus, a obra de Deus. Contudo, Satanás, utilizando-se de uma falha, de um falar agradável, criou uma cortina de o quê? De fumaça, para distrair o povo de Deus, enchendo a igreja em contradições judaicas e vãs filosofias. Assim foram entrando outros ensinamentos, até que, no tempo do apóstolo João, várias heresias surgiram na igreja. Amados, por essa razão, estamos atentos para não cair. Vamos ficar atentos, hein? Estejamos atentos para não cair na cilada do inimigo de Deus. Ouçamos com atenção a voz do Senhor. Então, como diz lá em Hebreu, que eu já falei no início, nós podemos ouvir sim a voz do Senhor e abrir o nosso coração. Amém? Para findar, eu vou deixar meu pequeno pontinho que pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte ontem à noitinha. Amados, nós precisamos todos os dias se abrir e pedir ao Senhor que nos limpe. E como esses canais limpos, possamos fluir como rio de águas vivas. Então, amados irmãos e amadas irmãs, eu e vocês precisamos ser esses canais limpos que leva a palavra profética para que ela possa alcançar mais e mais outras pessoas. E elas possam também ser limpas através do falar de Deus. Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, tem muita coisa boa hoje, passem uns para os outros. Alguém está precisando desta frase ou desse versículo. Creia que através dessa frase, desse versículo, Deus pode falar aos corações das pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Sim.